Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir. Aí vocês determinam, fica a critério de vocês, se assistem ao vídeo inteiro e a todos os assuntos, ou se assistem apenas a alguns assuntos do interesse de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão, e embora ele possa parecer algo mais grave, acho que ele não deve ser majorado no seu nível de importância. Eu acho que tanto é que eu coloquei ali no título, né, na caixinha preta ali, né, que aparece no topo da tela. Não há perspectiva de aumento de tensão, então eu acho que a gente não precisa colocar nesse assunto algo que ali não se encontra. Por quê? De que episódio eu estou falando aqui, afinal? Alguns de vocês comentaram sobre isso em alguns vídeos que eu fiz aqui, fizeram comentários sobre esse episódio, ou pedindo para eu falar sobre isso, ou vocês próprios comentando sobre o ocorrido. Mas, ao meu ver, pelo menos até o momento, e segundo todas as leituras que eu vi por aí de lado a lado, tanto do governo russo quanto do governo dos Estados Unidos, esse episódio não vai crescer. Algumas semanas atrás a gente viu aquele episódio ridículo, diga-se de passagem, dos Estados Unidos fazendo uma tempestade num copo d'água por causa de um balão meteorológico chinês que entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos e por causa de uma regulagem específica de radar, se eu não me engano, não sei se foi antes ou depois do balão, mas eu sei que por aquele momento ali teve uma regulagem específica de radar que começou a capturar tudo que era objeto voador não identificado. Os Estados Unidos fizeram um barulho enorme. A probabilidade disso acontecer com esse drone é pequena, não vou dizer que é impossível, mas é bem pequena. Até porque o nível de tensão entre Rússia e Estados Unidos já está bastante alto. A gente já tem um episódio acontecendo na Ucrânia, que é basicamente um conflito semidireto entre Rússia e OTAN acontecendo. O fato de um caça russo derrubar um drone dos Estados Unidos no Mar Negro é um episódio microscópico perto de outras coisas muito mais graves que estão acontecendo. De lado a lado, a gente está vendo discussão sobre ataque nuclear tático e de que forma responder a isso. Isso é uma discussão muito mais grave, que está sendo naturalizada. Não é um caça russo derrubando um drone no Mar Negro que vai virar um tema mais relevante. Eu acho que esse episódio do drone não vai virar nada parecido com o episódio do balão, do que aquilo que a mídia chamou de o balão espião chinês, né? Coisa completamente ridícula. Mas, enfim, eu acho que esse assunto não aumenta. Pode ser que eu me engane, lógico, né? Mas não tem muito pano para manga aí não, né? A matéria qual é? Aparece ali, trago para vocês a matéria. Jato russo atinge um drone estadunidense sobre o Mar Negro. O tal drone caiu depois que um caça russo despejou combustível nele e depois atingiu a sua hélice, disseram autoridades estadunidenses. Imagem aí meramente ilustrativa de um drone estadunidense, para a gente saber do que se trata. E o primeiro trecho que eu coloco ali nas letrinhas em vermelho, ele faz parecer que a coisa é mais importante do que é. Depois que eu escrevi e eu salvei as imagens para fazer essa apresentação aqui para vocês, esse vídeo, eu pensei, putz, cara, eu dei um tom para essa primeira ideia que o assunto não tem, porque ele passa uma impressão de que é um evento mega importante, mas não é, tá? Me perdoem aí, eu dei a impressão errada nesse primeiro ponto, mas isso realmente é verdade, pelo menos dentro do que eu li. É a primeira vez desde a Guerra Fria que uma aeronave russa derruba uma dos Estados Unidos. Isso se torna um episódio gravíssimo? Não, dado tudo que tem acontecido. A gente está vendo acontecer coisas muito mais graves que estão sendo naturalizadas dentro das discussões diárias. Não é a queda de um drone, um veículo aí não tripulado, que vai piorar ou melhorar a situação. Acho que dar uma grande importância para isso seria ver pelo em ovo. Acho que não faz muito sentido. O segundo ponto que eu trago ali é o seguinte: a Rússia alegou que o drone fez manobras bruscas e desligou os equipamentos de detecção. Aí eu deixo a seguinte pergunta:
Se tem manobra brusca e o tal do transponder, é isso? Se alguém entende mais do que eu, por favor, me confirme. E o tal do transponder está desligado, tem alguma intenção de promover um evento maior, tentar criar um caso de reproduzir uma espécie de episódio do balão chinês em torno dessa questão do drone Yankee, só que dessa vez é o drone Yankee que estava lá voando em águas internacionais do Mar Negro e foi abatido de maneira covarde pelo caça russo, e isso poderia servir para botar caças da OTAN na Ucrânia? Não sei, mas eu acho que, olha, tentar forçar essa barra aí é, como se diz, forçar muito a amizade, né? Tentar fazer uma coisa desse tipo vai virar mais um dos episódios ridículos que compõem o governo Biden. Olha, eu já vi forçação de barra dos Estados Unidos, demagógica, tentando criar um episódio super complicado a partir de uma coisa microscópica, mas né, convém ficar de olho aí, mas não sei se tem muita coisa para aumentar essa história. Comentem aí se vocês acham que dá para tirar suco dessa história aí, mas eu acho que não tem muito material. Aí vamos fazer algumas retomadas de coisas que já aconteceram, e isso pode explicar o comportamento do caça russo, já que eventos anteriores graves já aconteceram e aí a coisa pode ganhar outro corpo. Tá aí uma imagem do mapa, eu fiz um X vermelho em cima do Mar Negro ali, né, o mar que está separando ali a Ucrânia da Turquia, foi ali que o tal drone caiu, depois de ser covardemente abatido pelo caça russo, né? Estou sendo totalmente irônico aqui. Eu falo que é ironia porque algumas pessoas me xingam quando eu sou irônico e faço uma ironia, o cara acha que eu estou falando sério e me xinga, né? A gente está em tempos muito difíceis, tem que explicar até a ironia. Mas trago 3 pontos ali. O primeiro deles é o seguinte: os ucranianos já aproveitaram, em momentos anteriores, zonas desmilitarizadas do Mar Negro para atacar com drones a Crimeia, tá? Eu botei a Crime, né? A Crimeia, tá? A região da Crimeia que hoje integra o Estado russo. Se vocês lembrarem, foi criada uma zona ali desmilitarizada para que ocorresse o escoamento de grãos pelo porto de Odessa, se eu não me engano, que levaria alimentos ucranianos para outros lugares. A Ucrânia encaixou justamente por essa zona aí alguns drones, e esse ataque chegou, não prejudicou nada na Crimeia, mas o ataque houve a tentativa. Isso pode justificar o pé atrás da Rússia que levou a esse episódio aí, até porque o drone estava com aparelho de detecção desligado e fez manobras bruscas e pode ter tido uma interpretação de que era mais um ataque. Estou aqui especulando. Segundo ponto que eu coloco ali, a suspeita naquele episódio que eu citei no item anterior, de envolvimento britânico no ataque à Crimeia com os drones ucranianos. E a Rússia, logicamente, retalhou pesadamente com ataques à infraestrutura energética ucraniana, que tem sido uma constante depois do episódio do atentado à bomba, a bomba na ponte da Crimeia. Vocês lembram desse episódio? Discutimos aqui. E a partir dali a Rússia começou a retalhar todos os ataques à Crimeia com ataques à infraestrutura, sobretudo energética ucraniana. Trago um terceiro ponto. Temos aqui mais um caso envolvendo objetos voadores, isso é uma questão interessante. Lembrando, né, recordo aqui o caso do balão chinês, então é mais um caso de um objeto voador. Este é um objeto voador bem identificado, trata-se de um drone estadunidense. O caso do balão já levantou uma questão sobre um caça dos Estados Unidos que foi lá e inclusive errou os disparos, né, e depois é que conseguiu estourar o tal do balão. E agora tem esse episódio do caça russo. Sempre que tem essa discussão sobre caças abatendo objetos, isso pode servir de gancho para que volte-se a discutir o envio de caças para a Ucrânia. E é justamente isso que eu vou trazer agora, porque essa notícia apareceu também neste contexto. Trago aí a seguinte matéria, coloco lá em cima o seguinte título: a Polônia, né, sempre a Polônia, é sempre a Polônia trazendo essas discussões. A gente vê uma polêmica ligada, uma polêmica não, né? A gente vê um episódio de alguém instigando o prolongamento do conflito, mais armas, estimulando mais raiva contra a Rússia, podem escrever. Ou é o próprio governo Zelensky que cumpre esse papel, ou são os britânicos,
ou é a Polônia. Os britânicos, o Reino Unido e a Polônia estão fazendo esse trabalho aí constantemente. A gente vê alguém estimulando mais armas, a continuidade do conflito, etc, etc, etc. É a Polônia, é o Reino Unido ou é o próprio governo Zelensky? Sobretudo a Polônia. Os Estados Unidos trabalham numa outra linha, que é a de estimular a Ucrânia com armamentos, de maneira subterrânea, mas publicamente pregar uma espécie de moderação. O Reino Unido, incisivo, e a Polônia, né, cumprindo o mesmo papel desde o início, né? Na verdade, a Polônia tem vários problemas históricos com a Rússia, né? Não é nenhuma novidade isso aí. Coloco ali o seguinte, a Polônia traz de volta a questão dos caças. Qual é a notícia? Trago uma matéria da Reuters. A Polônia pode dar caças MiG-29 à Ucrânia nas próximas 4 a 6 semanas, diz o primeiro-ministro, que é o Morawiecki, que está nessa foto aí para vocês. Mas existem letras miúdas do contrato. A Polônia nunca vai falar algo sem ter um mas, né, mas letrinhas miúdas do contrato que você nunca lê. Coloco 2 ideias ali. A primeira delas é assim, já vou falar das letrinhas miúdas que a Polônia deixou ali subentendido, tá? Mas trago 2 ideias antes. A primeira delas é a seguinte, a Polônia é membro da OTAN, o que significa um aumento da intervenção do bloco no conflito. A Polônia é membro da OTAN. Se ela envia os caças para a Ucrânia, e isso é um grande perigo, porque não se sabe como a Rússia vai interpretar esse envio de caças, porque os caças provavelmente e fatalmente serão utilizados para atacar o território russo. Se a Rússia vai retalhar só na Ucrânia ou em quem enviou os caças, a gente não sabe. Mas o fato é, a Polônia é membro da OTAN, o que significa um aumento da intervenção do bloco no conflito, já que um membro significa o bloco todo. Por quê? Trago um segundo ponto aqui. Uma resposta russa, por acaso, não estou dizendo que vai acontecer, atacando a Polônia, arrastaria a OTAN inteira para o conflito, que faz parte dos códigos ali de conduta da OTAN. Se um membro da OTAN é atacado, é como se toda a OTAN fosse atacada, e isso puxa toda a OTAN para dentro de um conflito direto com a Rússia. Então temos aqui uma situação perigosa. Justamente por isso, a OTAN ela dá uma enrolada quando é para colocar a Ucrânia dentro do bloco. O negócio é fazer a Ucrânia acreditar que fará parte da OTAN, mas não necessariamente colocá-la na OTAN, porque um conflito entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia atacando a Ucrânia, se ela estiver na OTAN, puxa a OTAN automaticamente para um conflito com a Rússia. Aí a gente tem um episódio de início de Terceira Guerra Mundial. Repito, eu não disse que vai ter Terceira Guerra Mundial, tá? O Thiago disse lá que vai ter. Não, eu nunca falei, tá? Por favor. Não gosto de clickbait, tá? Tá aí um mapinha com a Polônia pintada e trago 3 ideias. A primeira delas é a seguinte. Olha o perigo. A Polônia ela é campeã de fazer isso, né? Ela é ardilosa nesse sentido. A Polônia disse que pode enviar os caças se houver uma coalizão de membros da OTAN que faça o mesmo. Se essa coalizão de membros mandar caças, a Polônia manda os caças. Não é a primeira vez que a Polônia faz esse tipo de coisa. A Polônia já fez isso logo no início do conflito. Ela botou os Estados Unidos numa saia justa enorme. Que teve ali uma situação de que a Polônia deixou subentendido que podia mandar os caças. Aí o governo Biden disse que a Polônia enviaria os caças. E o governo polonês disse que o governo Biden era mentiroso, porque a Polônia nunca disse aquilo. Ela disse que com o aval dos Estados Unidos ela poderia mandar os caças. Mas nisso aí ela já amarrou os Estados Unidos numa situação. Até alguém comentou, fez um bom comentário aqui, né? Vemos de novo uma situação de conflito, uma possível guerra mundial, não estou dizendo que é, tendo como figuras centrais Reino Unido e Polônia. Né? Se a gente olhar para a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver algo desse tipo. A Polônia ali, numa certa situação, envolvendo, dessa vez, a Alemanha, outro país que tem problemas, com o qual a Polônia tem vários problemas históricos. Uma situação de vai, não vai, ali uma peitadinha sem noção no Hitler, e o Hitler atropelou a Polônia depois que o Reino Unido falou que ia segurar as pontas com o Hitler, que a Polônia poderia peitar o Hitler sem problema. Aí o Hitler, né, fez o que fez na Polônia ali, e isso disparou a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos são talvez um dos grandes responsáveis
né? Não estou isentando Hitler nem nada aqui, mas, né, eles fizeram muita coisa errada antes desse conflito começar. Inclusive no contexto pós-Primeira Guerra, né, a forma como acabou a Primeira, como o povo alemão ali foi subjugado, criou um campo fértil onde o Hitler pôde plantar suas sementinhas do caos, né? Segundo ponto que eu trago. No ano passado, a Polônia fez o mesmo, que é o que eu estava falando para você, só que pressionando os Estados Unidos a dar um aval do tipo, olha, se vocês disserem que é para mandar, eu mando. Só que isso implicaria os Estados Unidos diretamente no conflito, o que os Estados Unidos não querem fazer em relação ao conflito na Ucrânia. Terceiro ponto. Os pilotos ucranianos possuem treinamento para usar os caças que a Polônia quer enviar, ou seja, eles poderiam ser utilizados já meio que de bate-pronto, né? Continuo nesse assunto, uma foto singela, bonita, né? Bonita, ironia aqui à parte, né? É o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, que está sempre de abrigo, com a barba mal feita porque está difícil, mas parece que ele está se alimentando bem. Se vocês pegarem as fotos do Zelensky do início do conflito para agora, ele andou engordando um pouquinho, né? Então está passando trabalho. E do lado dele, o presidente polonês, que é o Andrzej Duda, tá? Que é o líder da Polônia, e ambos abraçados. E, né, como o polonês ele é mais alto que o Zelensky, passando a impressão de que ele está ali botando a asa em cima do Zelensky. E em termos políticos isso está acontecendo mesmo, tá? Trago duas ideias justamente sobre isso. Essa imagem eu trouxe meio que para passar esse sentido ali, né? 2 pontos. Primeiro deles, o governo polonês tem se apresentado como uma liderança anti-Rússia para sair da alça de mira das oligarquias anglo-yankees. Se vocês voltarem para antes do conflito começar na Ucrânia, esse governo polonês estava na mira da OTAN. Por quê? Porque ele vinha assim dispondo com a União Europeia, com alguns princípios jurídicos, com algumas questões de costumes, com algumas pautas sexuais, algumas coisas ligadas à educação, aquela questão de gênero, e vinha tendo problemas com a União Europeia. E também com a questão do uso do carvão para geração de energia, algumas questões ambientais. E depois que o conflito e a União Europeia trancando o dinheiro da Polônia e assim por diante. Artigos do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, malhando o pau no governo polonês, aí começou o conflito, a Polônia assumiu essa função de porta-estandarte do sentimento anti-Rússia, aí a Polônia já passou a virar uma queridinha, ou seja, esse conflito tirou a Polônia da alça de mira. E por isso esse conflito é importante para esse governo. O segundo ponto que eu trago ali e que tem a ver com a foto. A Polônia está tentando anexar partes do território ucraniano. Já discuti isso aqui no canal outras vezes. Com o consentimento do governo Zelensky. Está tendo ali uma questão de conversão de cidadanias, né, de redução de questão de fronteira. Está tendo ali é como se o Estado polonês estivesse fagocitando uma parte da Ucrânia, estivesse transformando a Ucrânia cada vez mais num puxadinho. E detalhe, se uma parte da Ucrânia fizer parte da Polônia, a Polônia sendo membro da OTAN, isso significa que esse puxadinho que é a Ucrânia vai virar a OTAN. Ou seja, as armas da OTAN avançam. Preciso observar com algum cuidado essa questão também aí, que tem algumas amarrações burocráticas que são importantes. Vamos falar um pouquinho sobre a China, tá? Porque a China andou respondendo aí a todas essas falas públicas de britânicos, australianos e estadunidenses falando sobre ficar fazendo da Austrália uma espécie de garagem-oficina de submarinos nucleares. A China andou se posicionando sobre isso. Coloco lá em cima, na caixinha preta, a China desenha as suas linhas vermelhas. Trago a seguinte matéria do portal Político. A China adverte o AUKUS, que é aquela parceria entre aspas, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. Você seguiu um caminho perigoso com o acordo de submarinos nucleares, diz a China, né? Diz o governo chinês, logicamente, a China em si não fala. Pequim explode, né? Pequim ali bate de frente com os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, enquanto Joe Biden se prepara para vender submarinos para o governo australiano. O governo australiano quer ter a tecnologia, mas o Reino Unido e os Estados Unidos já disseram, não, antes tu vai ter que comprar bastante coisa da gente, depois a gente... Sabe aquela coisa do filho quando está enchendo o saco para comprar alguma coisa, na volta a gente vê, tá? E é mais ou menos isso aí que fizeram com a Austrália. Tá aí uma foto do Xi Jinping, líder político chinês, e trago duas ideias ali. A primeira delas é a seguinte:
O Reino Unido e os Estados Unidos estão fazendo da Austrália uma garagem-oficina para os seus submarinos. Tudo envolve a questão do Indo-Pacífico, que é colocar a China como o adversário principal e indispor diretamente a Austrália e a China. Segundo ponto que eu coloco ali é o seguinte: os britânicos também prometeram apoiar os projetos de submarinos de Taiwan. Tem mais coisa aí também. A situação pode, deve e vai piorar muito. Eu não sei se vocês observaram, alguns de vocês comentaram isso e eu já tenho comentado aqui também. Quanto mais o tempo passa, mais as notícias da Ucrânia, aparentemente elas vão esfriando e até a própria mídia já dizendo que a Ucrânia está se encaminhando para um desfecho, porque as tropas estão desanimadas, estão desacorçoadas, estão sem estímulo, não tem força para contra-ataque. Isso pode virar um contra-ataque surpresa, tá? Mas é preciso observar com cuidado. Mas parece que assim, na Ucrânia a coisa já está se encaminhando para um desfecho, e enquanto isso a coisa vai esquentando lá no fronte do Indo-Pacífico. É possível que, assim como a gente saiu de uma pandemia, parece que assim a variante Ômicron, ela estava correndo e passou o bastão pro conflito na Ucrânia, aí desapareceu a pandemia, né? Na mídia, assim, não se falou mais, o vírus sumiu. Aí começou a se falar do conflito na Ucrânia. É possível que tenha uma passagem de bastão também, só que vão conseguir fazer a China atacar Taiwan para ter essa motivação para começar um conflito? Tá difícil, a paciência milenar chinesa tá extraindo aí, tá testando as forças da OTAN, né? Mas é possível que tenha uma passagem de bastão da Ômicron até falar em variante já deve gerar problema para o vídeo, né? Não dá para falar nada sobre pandemia na internet, que, né, já vem uma tarja ali da OMS, da Wikipédia, o cara já coloca os links, né, dos médicos. Tudo bem, não devia ter falado o nome da variante, mas enfim. Eu sei como funciona, quem acompanha o canal sabe, né? E pode ser uma passagem de bastão aí do conflito na Ucrânia para conflito em Taiwan, né? Não se sabe, né? Temos que observar aí. Aí tá uma foto do Wang Wenbin, eu acho que é assim que... não sei, Wang Wenbin, né? Não sei, será que é assim? Se alguém souber mandarim, por favor, me avise. Se a pronúncia está certa. Esse é o porta-voz das relações exteriores da China, tá? Ele fez algumas colocações sobre as quais eu vou falar aí. Os submarinos nucleares utilizam urânio altamente enriquecido, o que pode ferir o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso estava na fala do porta-voz das relações exteriores, que é esse senhor que aparece aí. Embora existam brechas para os submarinos nesse Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear. Se no Irã uma partícula atinge, eu acho que foi 83% de enriquecimento, né, que aconteceu esses tempos, 84%, e para fazer armamento nuclear tem que ser mais uma maior quantidade de partículas. Se uma partícula de urânio no Irã atinge 1% a mais do que se espera, o órgão internacional lá da ONU lá, sobre armamentos nucleares, sobre energia nuclear, já faz um estardalhaço. Agora, os Estados Unidos aí mandando submarino e urânio super enriquecido para vários lugares diferentes, com o discurso de fazer de uso para submarino nuclear, não tem problema. O que a China está denunciando? Justamente isso. Olha, tem brecha nessa questão do Tratado de Não Proliferação, mas os Estados Unidos podem estar aproveitando o ensejo. Tanto é que eu coloco ali o segundo ponto. A China alerta que os Estados Unidos e o Reino Unido podem estar usando a questão dos submarinos como fachada. A Austrália, posso estar enganado, mas que eu saiba, a Austrália não tem armamento nuclear, não tem bomba nuclear. E vai receber bastante urânio altamente enriquecido. Por quê? Porque vai começar a lidar com essa tecnologia da produção, pelo menos é o que se espera, da produção de submarinos nucleares. Aí a China está dizendo, olha, isso aí não está me cheirando muito bem não. Está levantando essa lebre aí, né? Aí continua aqui e continuamos falando da Austrália, né? Continuamos falando da Austrália, tá aí uma foto do Anthony Albanese, que é o primeiro-ministro australiano, porque eu quero continuar falando da Austrália. Estávamos falando dos submarinos nucleares,
da parceria, entre aspas, do AUKUS. Digo parceria entre aspas porque parceria pressupõe que todos ganham. E o AUKUS é basicamente a Austrália sendo bucha de canhão dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a China. É isso que é essa tal parceria AUKUS. Diga-se de passagem, a Austrália não está só nessa parceria, entre aspas. Está também na formação da parceria quadrilateral, que é o tal do Quad, que tem Japão, Índia, Estados Unidos e Austrália. Esse Quad aí, ele já é mais complicado. Por quê? Porque tem a Índia. A Índia não vai se alinhar à OTAN. Isso significa que a Índia vai alinhar-se à Rússia ou à China? Também não. A China está formando uma terceira força. A China não, a Índia está formando uma terceira força. Então, o que se sabe é, a Austrália vai entrando ali como bucha de canhão em tudo que é, entre aspas, parcerias que existem. O que significa que a Austrália já está garantida, já tem a sua cadeira cativa de bucha de canhão. Até porque a Austrália, como eu coloquei ali na caixinha preta ali em cima, a Austrália é um puxadinho britânico. Ela não tem não, entendeu? Não existe não para a Austrália. Ela não tem esse direito, porque a Austrália não tem autonomia, ela não tem independência em relação ao Reino Unido. A Austrália tem a figura do governador-geral ainda, e eu não estou brincando aqui. O Brasil teve governo-geral durante o período de Portugal lá e tudo mais, teve o governador-geral lá, Tomé de Souza, né? Vocês lembram dessa coisa aí das aulas de história, né, da escola? E a Austrália tem governador-geral ainda, né? Significa o quê? Que não tem uma política autônoma. O governador-geral é selecionado pelos britânicos. Essa é a questão primordial aí que tem que ser discutida. Então a Austrália não tem muito direito de escolha. Tanto é que, olhem essa matéria que eu trago para vocês aqui. A maioria dos australianos ela se opõe, é desfavorável à guerra dos Estados Unidos na China. E imagine então o que passa na cabeça do australiano quando ele vê que a Austrália é uma bucha de canhão. É uma espécie de testa de ferro desse processo aí. Está sendo colocado na linha de frente. Sabe aqueles primeiros que saem correndo nos filmes? E são os primeiros a morrerem? É a Austrália nesse processo. Ou seja, o governo australiano, não estou dizendo só o Anthony Albanese, tá? Mas estou dizendo o governo anterior, sobretudo também, que é o do Scott Morrison. E são governos, né? Aí, a gente pode dizer direita, esquerda, né? Se alternam, mas a mesma política subalterna. Colocando a Austrália como bucha de canhão. Continua ali. A maioria dos australianos prefere uma política de neutralidade e se opõe a entrar nas guerras dos Estados Unidos sobre a aliança AUKUS, tá ali ANZUS, né, mas AUKUS, mostram as pesquisas. Trago ali algumas informações, letrinhas em vermelho e letrinhas em azul. Primeiro, letrinhas em vermelho. A pesquisa apontou que 51% dos australianos são a favor de posição neutra de seu país, no caso Taiwan-China ou Estados Unidos-China. Não queremos nos envolver nisso. A mídia australiana, a mídia corporativa australiana, passa uma ideia completamente diferente da realidade. Passa a impressão de que o povo australiano está junto, mas não é uma realidade pelas pesquisas que estão se apresentando. E quando a gente começa a sobrepor as pesquisas, essa matéria é bem interessante desse portal aqui, né, que eu trouxe para vocês ali, que é a fonte dessa notícia que eu trouxe. Ele traz ali vários estratagemas que a mídia utiliza para apresentar pesquisas, até os institutos que fazem a pesquisa formulam a pergunta de maneira confusa para dar a impressão de que o povo australiano está a favor de uma guerra contra a China, todo um certo ardil ali, né? Trago um segundo ponto. Hostilidade contra a China põe a Austrália em crise econômica, já que são países que economicamente dependem muito um do outro, né? Tem parcerias econômicas. E sob o risco de guerra, que é justamente o que o povo australiano teme muito. Aí o povo australiano, quando é perguntado nas pesquisas, isso o texto fala sobre isso, é bom esse texto aqui, tá? Eu sugiro que leiam. A pergunta é assim, ó, é uma pergunta para aferir o nível de medo do povo australiano sobre o que pode acontecer. Aí o nível de medo de uma guerra aumentou. Aí a impressão que a mídia passa é de que o povo australiano está com mais medo da China, quando na verdade o povo australiano está com medo de um conflito, e em boa medida por causa das ações dos Estados Unidos. Então existem diferenças nisso que eu falei para vocês, né?
Medo da guerra e medo da China são coisas diferentes, tá? Porque a guerra quem está puxando, notoriamente, não é a China que está puxando uma guerra se ela acontecer. Tá aí um mapinha com a China e a Austrália pintados aí, né? E trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: isso significa que a parceria entre aspas AUKUS contra a China não tem o apoio do povo australiano. Logo, é uma parceria antidemocrática. Ah, mas é um governo democraticamente eleito que... né? Aí a gente está confundindo um regime político altamente corrupto e distorcido, eu digo corrupção porque ele não representa aquilo que deveria, com uma representação real da democracia popular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque faz várias pesquisas que tiram a impressão de que o povo australiano é contra o AUKUS e o governo australiano embarca de cabeça no AUKUS. Mas o governo é eleito pelo povo. Por favor, né? Essa discussão é uma discussão completamente descabida, né? Quem faz uso, eu sou um político democraticamente eleito, né? Isso aí é mais velho do que a fome, né? Segundo ponto ali. Pesquisas de 2022 do Lowy Institute apontam que 77% dos australianos acham que uma guerra contra a China não é do interesse nacional. Isso é bastante ilustrativo, né? Os australianos não querem guerra porque não veem a China como um adversário. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos falar do Imran Khan, figura política extremamente interessante da política paquistanesa. Estamos fazendo um tour pelo mundo aí, né? E coloca o seguinte lá no título: o regime paquistanês segue perseguindo o Imran Khan. Tá aí uma foto do Imran Khan, que é um ex-jogador de cricket, político famosíssimo e muito popular no Paquistão. Era primeiro-ministro do Paquistão e foi derrubado por um golpe político que o próprio Imran Khan acusa os Estados Unidos de terem orquestrado, porque ele vinha fazendo uma geopolítica soberana, que vinha batendo de frente com os interesses da OTAN e por isso foi apiado do poder. Trago ali uma matéria. O Imran Khan ainda não foi preso, não foi preso. E aí tem toda uma situação em torno do partido do Imran Khan aí, tá? Então essa é a situação. Continua ali a matéria. Forte contingente policial cerca a residência do Imran Khan em Lahore. Vocês lembram que eu falei para vocês que estão acontecendo eleições? Se vocês não lembram, tudo bem, eu falo de muita coisa aqui. Mas se vocês lembram que eu falei recentemente de eleições que estão acontecendo nesse estado aqui que eu trago depois, né, no estado de Punjab, né, e no Paquistão. E vocês lembram que eu falei que vai ter eleições ali e que a figura do Imran Khan é importante porque ele é popular. Aí, prestes a gente entrar no contexto eleitoral, vem a polícia e quer prender o Imran Khan. Então, né? Mas é por um suposto caso de corrupção que aconteceu lá atrás, etc, etc. Prisão em período eleitoral é jogo político, Porque assim, o Imran Khan, ele é um cara habilidoso, por quê? Porque ele está indo até o limite da institucionalidade para denunciar o golpe político dado nele. Só que ele está usando essa pauta para conseguir votos, jogando dentro do jogo eleitoral. E o sistema quer que ele pise fora da risca, mas ele não está pisando fora da risca. E isso está levando o sistema político paquistanês a uma grande preocupação, porque ele é um político extremamente habilidoso. E os comícios que esse cara faz, tem muita gente, cara. Eu já trouxe uma foto aqui para vocês que é apinhado de gente, né? Apinhado de gente. A gente vê aqui no Brasil, né, o cara coloca ali, né? Seja de esquerda ou de direita, coloca meia dúzia numa praça ali e tal. Né. Esse cara coloca gente pra caramba na rua, entendeu? O Imran Khan. E são comícios lotados, de gente assim, ó. E agora nesse episódio que estão tentando prender ele, mas o povo está saindo dando porrada na polícia na rua para não deixar prender. Ou seja, o Paquistão vive uma situação uma situação de ebulição política, ebulição social. E olha, a normalização política no Paquistão só virá quando o partido do Imran Khan, assim como ele, puder voltar ao poder. Caso contrário, vai ficar essa situação aí. Coloco duas ideias ali. O Imran Khan está mobilizando o povo no Paquistão contra o golpe político que sofreu.
Aí eu continuo. Ele usa o seu caso do golpe para fazer campanha política, o que lhe dá grande peso eleitoral. Ele vai a uma crítica ao regime, parece que está criticando e quer derrubar o regime, mas na verdade está jogando dentro do jogo. E isso dentro das regras do jogo. E isso está deixando o sistema bastante estressado. Continua ali. Aí não está só o Paquistão aí, tá? Aí tem estados, né, estados e províncias de vários países diferentes, tá? Ali é o estado de Punjab que fica no Paquistão, ali do lado da Índia. Mas não consegui separar por país e estado. Eu consegui um mapa aqui no meu programinha lá que ele separa por estado. Aí eu pintei o estado de Punjab para vocês, não confundir com Punjab na Índia, né? Trago 2 pontos ali. Os comícios de Imran Khan são fundamentais para a vitória do seu partido nas eleições do estado de Punjab. Por isso é bom prender o Imran Khan. Só que aí que tá, entendeu? Tu acha que o cara vai cair para baixo, ele cai para cima, porque esse movimento ele amplia a ferocidade da sociedade que apoia o Imran Khan. Segundo ponto, o povo está nas ruas para evitar a sua prisão, que tem como objetivo frustrar o sucesso eleitoral do partido do Imran Khan, favorito por causa do seu peso político. Então a situação no Paquistão ela caminha a passos largos aí para uma desagregação total, assim, né, do regime que quer manter o Imran Khan fora da situação política. Existe um perigo muito grande, né? O Paquistão tem uma história assim, né, que é marcada por assassinato, prisão de político, né? O Imran Khan. Agora, o assassinato do Imran Khan geraria uma situação pré-revolucionária no Paquistão. Ao meu ver, o Paquistão já vive uma situação pré-revolucionária. E, né, é uma situação bastante interessante, na verdade. Mas deixa eu continuar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Estado de Israel. O Netanyahu, coloco ali na caixinha preta, o Netanyahu está próximo de um golpe político, que vai reduzir o poder do judiciário, vai aumentar o poder do parlamento, onde ele tem maioria, e a base do governo Netanyahu é a extrema-direita sionista, ou seja, né, não é que eu ache o judiciário algo muito democrático, mas eu também não acho muito interessante a perspectiva de um parlamento onde uma coalizão de extrema-direita está fazendo o que está fazendo, aumentar o seu poder. Isso é uma situação complicada, tá? Tentem não generalizar as situações. O poder judiciário não é um poder democrático. Mas o aumento do poder da extrema-direita sionista perante um judiciário de Israel também não é lá grande coisa. Cuidado para não cair em pegar, isso é bom em qualquer lugar. Eu vou depois trazer o exemplo de El Salvador, que é um exemplo positivo, né? Quando o Bukele mandou lá para as favas algumas figuras do judiciário de El Salvador, foi um movimento interessante. Agora, nesse caso de Israel aqui, é preciso... Não dá para generalizar, entendeu? E isso acontece. Normalmente o proselitismo político, quem é demagogo, leva a generalizar as situações. É preciso analisar caso a caso. Caso a caso. Tanto é que nesse caso aqui, o governo Biden, tanto é que essa matéria coloca isso, ele está tirando o corpo fora. Em qualquer outro governo, um movimento do parlamento ou do regime político contra o judiciário levaria o governo dos Estados Unidos a criticar de manhã até de noite. Agora, quando é o Estado de Israel e o Netanyahu, não funciona assim. Então, cuidado na hora da observação. Quando o Bukele fez o que fez, que é o líder político de El Salvador, fez o que fez com o judiciário lá para impossibilitar um lawfare contra ele, mas o governo dos Estados Unidos só faltou mandar tropas para invadirem El Salvador. Agora, com o Netanyahu não funciona assim. Não funciona assim. Olha a matéria aí. Ó. O Biden não impedirá o golpe judicial de Netanyahu. Os Estados Unidos têm ferramentas diplomáticas que podem pressionar Israel, mas parece improvável que o presidente as use. Até porque, assim, ó, o empresariado israelense e várias figuras do Estado de Israel têm uma influência enorme sobre a política dos Estados Unidos. E vice-versa. Existe aí um entrelaçamento muito grande, né? E o Netanyahu está avançando nisso e, a despeito de todo o povo de Israel estar na rua contra essa porcaria que ele está fazendo aí, ele vai avançando, né? Vai avançando. Tá aí a foto do Benjamin Netanyahu. Trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: a mudança amplia o poder do parlamento, hoje sob controle da coalizão de Netanyahu, que tem a extrema-direita sionista ali, e que está fazendo atrocidades contra os palestinos. Agora imaginem vocês esse parlamento, né, podendo revisar decisões do judiciário.
que um monte de barbaridade a gente não vai ver um governo que tem Smotrich, Ben-Gvir, com esse poder todo. Imaginem o nível de barbarismo que a gente não vai ver, né? O segundo ponto. O Benjamin Netanyahu usará essa mudança aí para blindar-se de processos por corrupção que ele tem. Logicamente que ele vai usar a seu favor isso aí. Certamente. Já faz tempo que ele está evitando esses processos por corrupção aí. Está usando o regime a seu favor. Uma imagem aí com Israel pintado no mapa, em vermelho, e eu continuo ali. Primeiro, 2 pontos. Em votação recente, o mesmo parlamento aprovou a ampliação de assentamentos judeus na Cisjordânia. Esse é o parlamento que vai ser, aí, para usar uma expressão dos pós-modernos, né? Este é um parlamento que será empoderado, mais empoderado ainda. É esse parlamentinho aí mesmo. Segundo ponto, os superpoderes dados ao parlamento são um problema por causa da coalizão de direita e extrema-direita sionista que forma a maioria. Não dá para universalizar questões que muitas vezes têm um caráter específico, né? Se tu tem lá os teus problemas com o judiciário, e todos nós temos críticas ao sistema judiciário, isso não significa que, no caso de Israel, isso seja necessariamente verdade e que ampliar o poder da extrema-direita sionista que comanda o parlamento, ou é influente no parlamento, vai melhorar a situação de Israel, porque não vai. É muito perigoso, assim, eu vejo muita gente adotando o modelo, né? Mas isso funcionou aqui nesse país também. Cara, são situações políticas muito diferentes, entendeu? Vamos falar do Bukele, tá aí o Najib Bukele, que é o presidente, né? O líder político de El Salvador, e ele quer se reeleger, e já teve o aval do judiciário de El Salvador, né? Que, diga-se de passagem, ele deu uma selecionada ali em quem faria parte para evitar um golpe político contra ele. É um líder político interessante. Eu discordo de várias pautas do Bukele. Se eu não me engano, ele é um cara mais da direita conservadora, posso estar enganado, assim, né? Mas ele tem mais essa levada aí. Eu não sou um cara da direita conservadora. Mas é uma figura interessante, é uma figura política interessante porque eu gosto muito dessas figuras que sobem ao poder sob as bênçãos dos Estados Unidos e depois o cara faz um movimento ali e se rebela. Seja ele de que quadrante for, gera bagunça contra a OTAN, para mim tá valendo. Tá? Eu tenho, claro, tenho os meus valores políticos, ideológicos, mas abalou um pouquinho ali a hegemonia, para mim já está dando um gostinho na geopolítica. E ele é uma figura desse tipo. Começou ali a mexer com a questão de criptomoedas, quer utilizar tipos de energia alternativo para conseguir minerar e gerar valor. A coisa não funcionou bem como ele queria, mas ele está tentando se movimentar, vai para o lado da China, tenta negociar, neutraliza lawfare dentro é uma figura interessante, no mínimo interessante. Se não concordemos com o cara, mas pelo menos ele é uma figura política bem interessante. Coloco ali o seguinte, o Bukele é favorito para a reeleição em El Salvador. Matéria da Reuters. Apesar da proibição constitucional, o líder salvadorenho é fortemente favorito. Tá? Tem um problema de tradução ali. É fortemente favorito à reeleição, mostra a pesquisa. Tá aí a foto dele. 2 pontos que eu trago ali são os seguintes. 70% do povo é a favor de Bukele concorrer a um segundo mandato, que já foi liberado pela justiça. Lembrando, em El Salvador, 2 mandatos consecutivos não são legais. Não digo legal no sentido, que legal, no sentido de não... É inconstitucional, ou era, né? Ainda é, na verdade a justiça liberou, mas tem aquela situação ali da justiça com o Bukele. O movimento dele de neutralizar um lawfare contra ele, porque ele viu que estava crescendo esse movimento, eu discuti no canal algumas vezes isso. O Biden começou a ver essa questão de criminalidade, de narcotráfico, de traficantes, de aquele pessoal atravessador de imigrantes, sabe? E o Biden começou a explorar essa questão do caos migratório e do narcotráfico na América Central para utilizar o aparato de justiça e de segurança contra governantes que tentassem soberania. A gente sabe como funciona isso, né? Nós que vivemos, tem gente que não mora no Brasil e que também não é brasileiro que acompanha o canal. Mas falando aqui com quem está no Brasil e quem é brasileiro, sabe como é que funciona essa questão do lawfare. A gente viveu o episódio da Lava Jato, então a gente entende direitinho como é que essas coisas se processam. E o Bukele, ele acabou virando a mesa, e por isso foi interessante.
Ele viu isso aí no horizonte, ele já foi lá tratar de neutralizar qualquer possibilidade de golpe jurídico, né, que seria a questão um golpe do judiciário ali do lawfare. Trago 3 pontos para a gente discutir, tá? Ali é o Salvador pintado de laranja no mapinha. O Bukele neutralizou a possibilidade de lawfare Yankee contra ele, que seria um golpe judiciário. O segundo ponto que eu trago é o seguinte, ele chegou ao poder com a bênção Yankee, mas depois ele deu uma guinada soberana, muito interessante, foi com a China e tal, conversou com a Rússia, começou a se movimentar. Buscou ali criptomoeda para rivalizar com o dólar, e, né, existem diferenças aí grandes, né, teve até político brasileiro falando muita bobagem sobre essa questão aí, né, de El Salvador, né, inclusive que é economista, falando muita besteira assim sobre a questão de El Salvador e criptomoeda, né, muitas vezes confundindo moeda digital com criptomoeda, que são coisas diferentes. Moedas digitais reguladas por Banco Central são uma coisa, a criptomoedas são outra. Tanto é que existem grupos de magnatas que divergem em vários pontos sobre isso, né? Tem o grupo do Fórum Econômico Mundial que não gosta de criptomoeda. Tem os magnatas como Elon Musk e Peter Thiel, que são defensores de criptomoeda, que é ali onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E tem isso, entendeu? Mas continuamos aqui. O jogo duro que Bukele está fazendo contra gangues criminosas lhe rende muita popularidade. Ele é um cara popular, bastante popular, né? Ele tem um nível alto de popularidade em El Salvador, o povo gosta do cara, e é um político interessante. Ele é um político bastante interessante, né? E é um cara que, ao meu ver, é um cara que se aproxima ali da direita conservadora, um político interessante, mas vocês podem ver que eu sempre elogio o López Obrador do México, que é um cara que está à esquerda é um cara de esquerda, né? Esquerda popular mexicana, que a mídia chama de esquerda populista, né? Mas ele é um cara... Se bem que a mídia já está dizendo que o López Obrador nem de esquerda porque, né, os caras... É legal que a mídia... É muito interessante isso na mídia, né? Ela quer dizer o que é esquerda e o que não é, né? Enfim, né? Agora que os caras assistem meu canal vão dizer, o Thiago não é de esquerda e tal, né? Porque ele não... Enfim, né? Eu acho super interessante ter que ver a mídia, que sempre foi assim, ó... historicamente anti-esquerda, né, espumava de raiva quando falava ali de esquerda marxista. Aí agora ela, né, do nada ela resolveu dizer quem é de esquerda e quem que não é, né? Interessante esse movimento, mas não vou discutir muito isso aqui porque não cabe agora aqui. Então, acho que chegamos ao fim, é isso aí. Cheguei ao fim, tá aqui o momento final do vídeo, momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu, para quem gosta, pode e quer ajudar o canal. Pode ajudar por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está aí a chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Tanto por boleto quanto pelo Pix pode ajudar com o valor que quiser. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E pode ajudar também pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, e aí ajuda aqui pelo YouTube, e ali eu criei várias faixas de valor, escolham ali a que vocês quiserem, basicamente do 8 ao 80, literalmente do 8 ao 80, e aí vocês podem contribuir com o canal também. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Sem vocês não haveria esse trabalho aqui. Paro por aqui e tchau para todo mundo.